passamos ao processo 22.114, continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem concede a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, esse é um daqueles processos onde a gente tem, eu não digo pena, mas a gente compreende que, às vezes, o gestor ele entra numa responsabilidade e não conhece o tamanho da carga que ele tem que carregar. E este é um. Dá para perceber aqui que a gestora, ela não conhecia a legislação com relação à aplicação do dinheiro, a obrigação da restrição financeira, porque a execução hoje pública não é pelo orçamento, é pelo financeiro, e ela desconhece isso e acaba confessando que realmente ela fez despesa, mesmo sem dinheiro, e é isso, o processo é esse, é o processo da Fundacre, referente a 2015, de responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro, superintendente do órgão, que ela teve uma receita de 33 milhões de reais, mas executou uma despesa de 43 milhões de reais. E pronto. E nessa situação, talvez tivesse sido o primeiro ano da gestão dela, né, com relação a isso, e essa é a grande falha, né, que vem dentro do processo. O relatório técnico aponta formalização de contratos através de dispensa de licitação, realização de despesa contratual, sem previsão contratual, divergência de 4 milhões, em algumas aplicações, em alguns lançamentos contábeis. A gestora foi citada, apresentou defesa, resolveu muita coisa, então dá para perceber este caráter de tentar apresentar suas justificativas. Juntou defesa. O doutor Paquet apresentou sua pronúncia às folhas 299 a 301, através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, ao relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Juliana Quinteiro, superintendente, ela foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2016. A análise técnica procedida, após o contraditório que ocorreu oportunamente, constatou a permanência das seguintes falhas e irregularidades. Aquisição de 1.329 unidades de equipo para dieta enteral biocompatível, acima do quantitativo previsto no contrato número 71/2015, no valor de R$ 41.996,40. A ausência de comprovação da execução contratual e recolhimento das obrigações trabalhistas relativas ao contrato número 176/2015, emissão de notas fiscais após a vigência da ata de registro de preços número 36/2014, inconsistências nos contratos número 18/2010, 047/2011, 046/2015, e depois mais 3 contratos também de 2015, falta de planejamento na adequação e execução do orçamento anual, ausência de atualização do inventário analítico dos bens imóveis, indisponibilidade financeira para suportar as dívidas contraídas pela Fundação, falta de planejamento adequado para evitar que a contratação por dispensa de licitação baseada em situação emergencial permaneça como regra e não como exceção. Com efeito, foi novamente citada para a defesa a senhora Juliana Quinteiro, que aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica apontou o saneamento de parte das ocorrências, permanecendo, dentre outras, as falhas pela aquisição de 1.329 unidades de equipo para dieta enteral biocompatível, acima do quantitativo previsto no contrato, no valor de R$ 41.996,40, e da emissão de notas fiscais após a vigência da ata número 36/2014, pelo que sugeriu a aprovação das contas com ressalva. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 29 de maio de 2017. Atento às peças constantes do feito, constata-se que a gestora sanou as inconsistências dos contratos número 18/2010, 47/2011, 53, 54 e 132/2015. Bem ainda comprovou a execução contratual e o recolhimento das obrigações trabalhistas relativas ao contrato número 176/2015.
Por outro lado, verifica-se que a Fundação adquiriu 6.329 unidades de equipo para dieta enteral biocompatível, ou seja, 1.329 unidades acima do quantitativo previsto no contrato, comprovando erro e falha grave no controle do quantitativo estimado. Embora a gestora tenha ultrapassado o montante total do item estabelecido, que era de 5.000 unidades, se considerarmos o valor global do contrato, qual seja R$1.100.500, verifica-se que o valor liquidado foi de apenas R$ 284.735,40, ou seja, 25% do registrado, o que talvez explique o erro de sistema alegado pela gestora. Ademais, havia a possibilidade de alteração contratual para acréscimo de até 25% do montante do item, conforme parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666/93, o que minora o valor excedente para 79 unidades, a um preço de R$ 31,60, que perfaz o total de R$ 2.496,40. Porém, o valor executado não excedeu o valor total contratado, o que houve foi um excesso na aquisição do item número 3, devendo a administração, nas próximas edições da matéria, ter um controle melhor do quantitativo estimado, sobretudo para evitar aquisições acima do limite registrado, sob pena de responsabilização. Em relação à ata de registro de preços número 036/2014, verifica-se que a mesma foi assinada no dia 16 de abril de 2014, tendo vigência até o dia 16 de abril de 2015. Dessa forma, embora a entrega dos materiais tenha ocorrido após a sua vigência, depreende-se que a emissão dos empenhos ocorreu, de fato, no dia 26 de fevereiro de 2015, ou seja, durante a vigência do instrumento, não havendo, portanto, nenhuma infração à Lei de Licitação e Contratos. No que se refere ao pregão presencial para registro de preços número 1485/2013, que originou a elaboração da ata número 25/2014, onde constava como empresa classificada para fornecimento do item 13, a empresa NX da Silveira e Companhia Limitada, verifica-se que houve o cancelamento deste item, sem qualquer comprovação de fato superveniente, o que resultou na reclassificação da empresa vencedora. Ocorre que a realização da reclassificação, o valor unitário do item 13 passou de R$ 5,50 para R$ 7,99, sem qualquer comprovação para elevação do preço. É sabido que no pregão, ao convocar os demais fornecedores, deve ser mantido o preço do primeiro colocado. Entretanto, no caso ora abordado, a empresa reclassificada foi contratada para fornecer o item 13 ao preço de R$ 7,99 e não de R$ 5,50, o que contraria o disposto no parágrafo 2º do artigo 64 da Lei nº 8666/93. Em que pese isso, considerando que no período em questão não houve aquisição deste item, deixamos de responsabilizar a gestora em questão, o que deve ser apurado na próxima edição da espécie. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aprovação da prestação de contas da Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundacre, referente ao exercício de 2015, considerando-a regular com ressalva, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93, valendo as pendências mencionadas como determinação para a correção nas próximas edições da espécie, sob pena de responsabilização. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para fazer para o seu voto. Obrigado, excelência. Proferir o seu voto. Às vezes, um relatório com um número colocado no lugar errado é igual um escanteio mal batido. Ele pega todo mundo pelas costas, como pegou o gestor, pegou o doutor Parquet. O que aconteceu aqui? Como a receita era menor que a despesa, para igualar o balanço financeiro, foi tirado o resto a pagar da despesa e lançado na receita 0 a 0. Ninguém viu que deu resto a pagar sem cobertura financeira. O relatório diz que não tem resto a pagar, mas eu tirei daqui e botei na receita. Aí zera. Foi isso que aconteceu, por isso que ficou regular com ressalva. Pois se eu tenho uma receita de 33 e uma despesa de 43, algum lugar está errado isso. Então, nesse sentido, as contas têm que ficar irregulares.
por inscrição de restos a pagar, sem autorização legal, em face da geração de despesas sem cobertura financeira, encaminhamento ao Ministério Público e tal, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Meramente considerado irregular, nada mais. Acompanho, Excelência. Conselheiro Antônio Jorge, conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro, só uma pergunta. Mas logo em seguida é quitada essa dívida. Está como resto a pagar, mas em 2016... Não, assim, não foi feita a limitação de empenhos, não foi feita a parte do 1516, não tem, né, nada com relação a essa situação posterior. O exercício em si ele tem desequilíbrio fiscal. Certo. Porque ele tem uma receita... É um fiscal que é concreto, é financeiro, ele não é orçamentário. Aqui eu entendo até que talvez a gente tenha que fazer uma recondução processual, em função da condição que tem aqui. Eu acho que até isso talvez caberia, né? Mas foi quitado, então, no exercício, então não tem resto a pagar para o próximo ano sem cobertura? Tem. Só que eu lanço ele uma parte na 2016. despesa e uma parte eu lanço no demonstrativo como receita, que é para no final dar 0 a 0, por isso que ninguém vê o que tem diferença. Tá, mas em que momento foi pago essa diferença? Ah, não, isso aí, então, entra aqui, estão lá colocados, não tem receita do exercício para pagar, não tem saldo financeiro para pagar, é herança para os exercícios seguintes. E vai aparecer, ou aparece em 2016, Não, 2017? não, mas assim, a prestação de contas ela é anual e o equilíbrio é anual. Quando eu aplico o nono com o 15 e 16 é no exercício. Geralmente os gestores fazem assim, quando chega o final do ano, para que isso não fique contabilizado, eles cancelam empenho e nota no meio, mas nem isso não foi feito aqui. Não, aqui inclusive a gestora declara que realmente ela deixou porque não tinha financeiro. Ela mesmo confessa isso na sua execução. Ela diz, eu deixei, que eu estava esperando dinheiro e o dinheiro não veio, então eu deixei, resta pagar. Ela diz, confessa. Bom, eu vou acompanhando o seu entendimento, mas em algum momento esse dinheiro alguém vai pagar, né? Se é no exercício 16 ou 17... Não, é como as dívidas vão passando, as dívidas são doentes. Então, assim, hoje tem resta a pagar em praticamente todas as instâncias, desde a União aos municípios, que vêm de anos para anos, né? Mas, assim, vão ter que ser pagas, estão ali. Mas onde está a falha? No exercício em que isso deixou de ser feito. Lá, aquele é o gestor, não é o que pagar agora que vai ser responsabilizado, mas aquele que deixou lá atrás. Aqui tem situações relatadas aí pelo Ministério, que é a mesma do anterior. Ou seja, um pagamento com o item com preço e pago um valor acima, né? Eu na hora que estava vendo o processo anterior, ouvindo, fiquei imaginando se a gente botasse para funcionar o nosso robozinho, né? Ou seja, já dava um alerta e dialogado, claro, com ajuda, porque ali, você imagina, quem conhece aqui a engenheira Cláudia sabe que, do processo anterior, em momento algum, ela pagaria, talvez olhou o preço global da obra e votou, mas é um item só que faz ela... visto aqui, se a gente tem um robozinho ali que verifica o preço SINAP, o preço da obra e o que vai ser pago... Fecha com a nota fiscal, hoje em andamento, consegue valor de mercado... não teria problema, ou seja, aí a nossa ação de cão orientador estaria sendo... E me parece que estaria muito tempo. Essa ferramenta, nos 2 TCs de Goiás, os 2 fecham, tem o banco de dados fechado no banco da nota fiscal da Cefaz, fecham o valor de mercado. Mas vamos só irregularidade, então não tem multa. Né? Conselheira do SNE, Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo ao
ao conselheiro Malheiro, que é relator, que a gente pudesse colocar esse processo em diligência, para que a gente pudesse dar uma outra oportunidade para a gestora, talvez citando-a novamente. Eu acho que a gente poderia ver certa situação, uma outra situação. Acho que esse é um caso que a gente poderia dar uma oportunidade. Se foi esse o entendimento do pleno, eu aqueço, porque o relatório veio com regularidade com ressalva. O doutor Parquet deu regularidade com ressalva. Pode ser que a gestora não tenha, mesmo assumindo o dano, não tenha visualizado o tamanho do prejuízo ela, inclusive, que estava assumiu, talvez ela não possa, foi falta de orientação. Eu aqueço o seu voto, né? Então, eu acho que nós já fizemos isso uma outra vez. Isso. E eu até aqueço da gente transformar novamente em diligência para dar a real importância ao fato na hora da defesa à gestora. Eu aqueço. Então, se o plenário concordar... Mesmo que vai ter direito a recurso, se assim, pula uma Isso, etapa. aí ela ganharia mais uma fase agora, tendo mais uma oportunidade. Eu vejo o seguinte, aqui tem um problema contábil, entendeu? Que vai trazer mais problema para ela Eu na acho que frente. por aí também. Tem um erro contábil gravíssimo. Não dá para a gente... Como é que vai justificar esse dinheiro? Mas... Se fosse de 100, 200, 12 Na hora milhões. que transformar-se em diligência, tudo isso vai vir Isso. às claras, né? Eu gostaria de ouvir o nobre conselheiro José Augusto. A minha visão é exatamente o que o Paulo Antônio estávamos conversando aqui bem rapidinho, vai extrapolar o que efetivamente está, entre aspas, porque não tem multa. E, no caso em espécie, não existe dólar, ela não se torna elegível, está tranquila. Tá. E ela tem direito a 2 recursos, que nesse ínterim ela pode efetivamente comprovar que houve um engano, um equívoco, porque se recorrer vai ser perda de tempo. Nós estamos trabalhando em cima da economia processual, para ganhar tempo. Isso aí fica a cargo da nobre, que eu não sou contra, sou a favor e do relator. A colocação com relação Vai ser à prejuízo. conselheira Nalu é apenas para que não haja qualquer dúvida quanto ao exatamente. devido processo legal. Mas não discuta esse mérito, eu acho perfeito, concordo, não tem problema. Conselheiro Ronaldo Polanco. Sim, então você acha que o... Não, se o conselheiro relator Acata? acata, eu acato, eu sigo que o relator é ele, continua sendo ele. Então vamos. Conselheira Dulcineia. Você tem razão. Então, decidiu-se a unanimidade transformar o processo em diligência, não é isso? Para citação, nova oportunidade à citação da... Para dar nova oportunidade à gestora. Ok.